Olá pessoal, esse é o Agenda Aparecida desta semana. E no programa de hoje vamos falar sobre bullying e danos morais. Para conversar mais sobre esse assunto, nós recebemos em nosso programa de hoje a presidente da Comissão de Direito da Família, a advogada Rosilene Altoé. Obrigado pela sua presença. Por nada, eu que agradeço. E para participar desse bate-papo com a gente, o jornalista da Rede Fonte de Comunicação, Marco Antônio. Obrigado. Por nada, satisfação estar aqui com vocês. Doutora, vamos começar então a discutir uma questão importante. O que é o bullying? O bullying é todo o ato praticado de forma agressiva, violenta e física que agride um terceiro que seja prejudicado na sua parte emocional ou física ou psicológica. E o que isso pode acarretar para as pessoas? Tem muitas pessoas, de acordo com relatos, as pessoas ficam com problemas psicológicos, elas dão depressão, dá problema de autoestima, isso é muito ruim. O que acontece? O que essa lei anti-bullying ela veio fazer? Ela veio com o intuito de levar para as escolas ficarem atentas para qualquer ato praticado dentro delas, para poder ser configurado o bullying. Por quê? Porque antigamente a criança ou adolescente tinha alguma brincadeira, como olha o seu cabelo, olha o seu corpo, olha o gordinho. E isso, a pessoa não sabia que era o bullying. Então hoje essa lei veio justamente para poder nos ajudar as crianças, os adolescentes, os professores, os pedagogos dentro da escola a identificar o problema. Pois é, doutora, a gente vê que gerações para trás as pessoas já lidavam com essa situação. Sempre existiram essas brincadeiras com os jovens nas escolas. Porque antes o jovem conseguia levar isso adiante e hoje não consegue mais e é caracterizado um bullying? Eu acredito que diante da atualidade, as agressões elas são mais agressivas do que antigamente. Por quê? Porque antigamente era tudo levado como brincadeira. Ah, meu filho é valentão, meu filho então pode fazer isso, fazer aquilo. E hoje em dia não. Hoje as crianças estão mais abertas, mais disciplinadas. Então isso hoje estão agredindo as crianças. Hoje elas têm mais aquela questão de quando elas estão de fato sendo feridas na sua dignidade, né? Exatamente. E no campo jurídico, esse tipo de crime, né? Porque isso é um crime, é tipificado um crime, né? Como que a pessoa que tem, por exemplo, a sua dignidade afetada, a sua autoestima afetada por uma questão pejorativa, o que ela pode procurar da justiça? Tá. Antigamente, o que era feito? Era feito assim, a responsabilidade civil era entre o pai da criança que entrava contra o pai do agressor. E aí entrava na esfera civil. Hoje, quando o fato acontece dentro da escola, o que acontece? Primeiramente, você tem que buscar a escola. A escola ela tem que dar uma solução para esse problema. Por quê? Porque a lei anti-bullying fala que a escola hoje ela tem obrigatoriedade em dar esse respaldo para o aluno agredido. O que ela faz? Ela faz um comunicado para a Secretaria da Educação falando tudo o que aconteceu com a criança dentro da escola. E aí o agressor e o agredido vai para um tratamento psicológico e educações preventivas. E quando isso não resolve, que a escola não toma essas providências, aí a família entra na justiça contra a escola e a escola vai ser responsabilizada. E tendo em vista também, você pode entrar com a ação de danos morais, porque a sua parte foi agredida e aí você recebe a indenização por isso. Pois é, doutora, essa questão, né? Os pais muitas vezes eles acabam estimulando esse tipo de comportamento da violência física, violência verbal com um coleguinha. Nesse caso, o pai, ele pode arcar com essas consequências diretamente, ao invés de você procurar uma punição a partir do filho, você direcionar essa punição diretamente aos pais? Pode, porque o pai é responsável pela educação da criança. Tem que disseminar essa cultura do mais forte, que você é o melhor do que o seu coleguinha. O que tem que ser feito hoje? Implantar a paz dentro do ambiente familiar, na comunidade, principalmente no ambiente escolar. Pois é, doutora. E essas futuras gerações, né? Os pequenos de hoje, esses meninos que estão com 4, 5 anos hoje, eles já se desenvolvem num ambiente que tem essa categoria aí do bullying. É mais fácil tratar essa criança do que uma criança com 10, 12, 14, 15 anos?
É bem mais fácil, sim. Por quê? Porque agora tem as políticas preventivas dentro das escolas. Aí a criança, desde pequena, já vai tendo esses acompanhamentos dentro da escola, tem as historinhas, tem teatro, tudo explicando que você tem que tratar o seu coleguinha com amor e educação. Doutora Rosilene, qual que é o papel dos pais neste aspecto? Porque a criança, às vezes, ela reproduz na escola aquilo que ela vivencia em casa também. Porque, às vezes, os próprios pais ficam com piadinhas com os próprios filhos. Qual que é o papel dos pais para coibir esse tipo de prática? Os pais têm que... O que eles têm que fazer hoje? Eles têm que reaver os seus conceitos sobre família, sobre educação, entendeu? Porque o que pode acontecer? Esse filho dele, se ele é pequeno, se ele agride um coleguinha, ele não vai ter respeito por ninguém. E o que acontece? Depois vem as implicações jurídicas, inclusive as criminais também. Pois é, doutora, essa questão que a senhora falando dos pais orientarem melhor os filhos, evitar a violência a partir de dentro de casa. Quando os pais brigam, né, entre si, tem um comportamento violento também do pai com o filho, da mãe com o filho, entre irmãos, isso acaba prejudicando o relacionamento dessa criança no ambiente externo? Nossa, com certeza. Na escola, principalmente com os coleguinhas, você vai ver que tem problema sim, de confusão, de briga, de contenda, e geralmente levam para a vida adulta esse tipo de problema. Então, às vezes você vê uma pessoa que às vezes foi preso por agressão, por briga, já vem do berço. Então, o que a comunidade tem que fazer, os pais têm que fazer? Eles têm que implantar definitivamente a cultura da paz e do amor dentro do lar. Então, tudo começa dentro de casa. Tudo dentro do lar. Doutora Rosilene, qual que é o papel da OAB Subseção Aparecida e da Justiça, né, a Justiça brasileira, no aspecto de coibir também essa prática, ou até mesmo conscientizar a população nesse aspecto, para que o bullying, para que os danos morais não sejam tão agressivos tão quanto é hoje? Nós da subseção estamos levando para a comunidade de Aparecida palestras, né, sobre o tema, para os pais irem participar dos eventos, para poder conscientizar os seus filhos e ver se seus filhos estão sendo molestados na escola, estão tendo algum tipo de agressão. Todavia, as responsabilidades civil, quando você vê que tem algum dano moral, vocês podem procurar a Defensoria Pública ou procuram um advogado. E nós da OAB estamos à disposição. É a justiça gratuita, doutora? Sim, a Defensoria Pública. Justiça gratuita, Sim. né? Então a pessoa, ela, ferida na sua dignidade, sendo bulinada ou sendo ofendida na sua dignidade, ela pode procurar a justiça gratuita? Pode sim. E aqui em Aparecida de Goiânia, a gente tem muitos casos de bullying. Como é que é isso, doutora? Não só em Aparecida, mas em Goiânia também estamos tendo bastante casos de bullying. É um caso preocupante? Muito preocupante, porque as pessoas não estão levando a sério. O que acontece? O ambiente escolar hoje ele tem que ser um ambiente bom, um ambiente tranquilo, um ambiente de paz. Por quê? Porque a maioria das crianças, dos adolescentes, ficam muito tempo na escola, a maioria fica em período de tempo integral, e se o ambiente não trouxer paz, as crianças não vão querer ir para a escola. O que acontece? A escola tem um papel imprescindível nesse sentido. Como? Se o pai chega e fala, olha, minha criança está sendo agredida, está tendo bullying com ele, qual o papel da escola? Mudar a criança de turno para não encontrar com os coleguinhas do bullying e tomar as outras medidas cabíveis. Pois é, doutora, mas é o correto fugir da realidade, afastar a criança do convívio com os coleguinhas, fazer com que ela se afaste daqueles que não praticam essa violência? Ela tem que fugir? Quem é vítima que tem que fugir disso? Não, são algumas medidas coercitivas, administrativas, que o pai tem que tomar para com a entidade escolar. Não é de forma geral e abrangente. Pois é, doutora, a senhora falando na questão da violência aqui dentro de Aparecida, de Goiânia, no estado de Goiás, né? Recentemente a gente teve o caso de crianças, né, de alunos que foram assassinados por um colega aqui em Goiânia, né, próximo, Aparecida. A gente também teve o caso em Suzano, né, de uma chacina e tantas outras. A violência, o bullying, uma brincadeira de mau gosto, ela tem tanta força assim de desencadear uma tragédia, uma reação absurda? Tem sim. Ela sendo de forma repetitiva, porque o bullying não só é naquela brincadeira.
O bullying é uma forma repetitiva que a pessoa se sente injuriada com aquela atitude, que causa constrangimento. E dependendo da crítica, a pessoa vai ficando com rumores, com ódio e aí acaba cometendo um ato ilícito, que é um crime. Acaba tendo uma força maior do que aquilo que naturalmente ela teria. Exatamente. Agora, essa lei anti-bullying, doutora Rosilene, ela veio de fato para coibir essa prática? Qual que tem sido a eficácia dessa legislação? Nossa, a eficácia está sendo ótima. Por quê? Porque agora os pais e as escolas e os alunos estão sabendo identificar o que é o bullying. E quais as formas também de prevenir? Porque isso é importante, né? A gente desmistificar a ideia, além das campanhas educativas, de prevenção também, né? É a cultura da paz e do amor e da união entre os colegas, entre os familiares e todos reunidos com esse propósito. Doutora, uma questão, os jogos, o acesso das crianças, dos adolescentes aos jogos informatizados, né, a computadores, a jogos violentos, isso contribui para essa prática, para esse ambiente de violência física, verbal, no mundo de verdade? Ou a senhora não acredita que essa tecnologia tenha influência no que a gente vive hoje? Não, eu não acredito que joguinhos possam influenciar na característica de uma pessoa. Eu acredito que ela já nasceu do berço com aquela identificação e no ambiente familiar que contribui. E às vezes os jogos podem influenciar, mas a criança já tem que ter aquela característica. Quer dizer, no meu ponto de vista. Doutora Rosilene, o bullying também ele pode ser manifestado pela internet, através ali de uma agressão, um comentário, ou ele só é caracterizado fisicamente? Não, o bullying também é caracterizado também pela internet. Até porque as crianças hoje, os adolescentes, têm muito acesso às redes sociais. O que acontece? Eu vi uma entrevista falando assim, a criança de 12 anos postaram no Facebook dela que ela era burra, que ela era feia, que ela era magrela. E isso foi causando uma angústia muito grande na criança. A criança parou de ir para a escola, parou de ver as redes sociais e a mãe dela viu que alguma coisa de errado estava acontecendo com a criança. Quando foi ver, eram as vários xingamentos nas redes sociais. Pois a senhora falou uma questão muito interessante, né? Os pais se preocuparem com o que anda acontecendo com os filhos, né? Checarem as redes sociais, os contatos, né? Os amigos, para ver o que está acontecendo, ver se não tem ali uma situação de sofrimento camuflada. Isso é importante. Muito importante os pais ficarem atentos com os seus filhos para qualquer aspecto de mudança na característica dele, de humor, a criança ficou quieta, ficou inibida, os pais têm que ficarem atentos e conversar com essa criança. Então, os pais, identificando essa alteração de comportamento da criança, é um alerta. Já é um alerta. Aí o que os pais podem fazer? Conversam com a criança e procuram os seus direitos. Doutora, e diante a gente pega aí no noticiário, né, há casos de crianças, 10, 11, 12 anos, que já têm uma extensa ficha, né? Eles não podem ser punidos conforme adultos, mas já estão registrados ali por passagens na polícia por atos diversos. O que fazer com uma criança dessa? Como colocar limite para uma criança que já comete atos infracionais como o latrocínio, né? Roubos, né? Ele não respeita ninguém, não tem limite. Como você vai colocar o limite, então, no respeito a um coleguinha? Nossa, nesse caso aí é bem complicado, por isso que hoje as crianças não ficam presas, né? Elas vão para os lugares especializados, onde ela tem educação e aulas de cidadania. Então é tudo uma questão de tempo também, né? De E tempo. parte, primeiramente, da família. Sim, principalmente da família. Tá certo, esse é o nosso Agenda Aparecida desta semana. Conversamos aqui sobre bullying, sobre danos morais. Obrigado pela sua companhia. Doutora Rosilene Altoé, obrigado também. Por nada, estamos à disposição, todos nós de Aparecida, da subseção de Aparecida. O jornalista Marco Antônio, da Rede Fonte de Comunicação, participou aqui com a gente. Obrigado também. Obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação participar com vocês. O Agenda Aparecida desta semana fica por aqui. Até o nosso próximo programa.